Prontinho, voltamos aqui, né? Acabei de conversar com você o que era o potencial biótico. Era o crescimento máximo de uma população se não houvesse nenhum limitante. Mas pode ser que o ambiente não suporte. Quando Darwin reviu os trabalhos de Malthus, ele escreveu um artigo maravilhoso chamado Os Elefantes de Darwin, no qual ele mostrava que num curto espaço de tempo haveria numa área mais de 20 milhões de elefantes. Pessoal, pare e pensa comigo. 20 milhões de elefantes, tem sentido isso? Não suportaria. Então voltamos àquele conceito, somente os mais adaptados sobrevivem e deixam descendentes, porque os ambientes suportam um determinado tamanho de população. Pesquisas indicam que na Serra da Mantiqueira, a cada 31 km² suporta 2 onças, um macho e uma fêmea. Será que no Pantanal esse número é o mesmo? Será que se eu fosse falar, por exemplo, de capivaras no Pantanal, seria a mesma quantidade de onças? Então, o limite suportado pelo ambiente depende do ambiente em si, do ecossistema, tá certo? Do que nós chamamos muitas vezes de bioma e das espécies envolvidas. Mas cada ambiente tem um certo limite para uma dada espécie, que eu também chamo de capacidade de suporte, tá? A carga biótica máxima. Esse limite, então, capacidade de suporte ou carga biótica máxima, é o limite que o ambiente, que aquele ambiente suporta daquela determinada espécie. Ok? Esse número pode ser revisto, mas em geral nos nossos exercícios ele vai ser uma constante. E, na verdade, então, o potencial biótico é uma curva teórica. Eu teria aqui uma curva vermelha que é a curva real. Essa curva vermelha pode ter comportamentos diferentes, semelhante ao que está aqui no nosso monitor, no qual a população passa e fica um pouco abaixo, passa e fica um pouco abaixo do limite do ambiente. Outros autores não acreditam que ela seja capaz de passar o limite do ambiente, e sim apenas tangenciar, sem problema nenhum. E se eu por acaso extrapolar um pouquinho aqui e esticar, pensa que eu estou puxando essa linha vermelha para cá, como que ela está ficando? Igualzinha à curva S. Olha que interessante, volta aqui comigo. Olha a curva S como era. Olha a curva vermelha como está. É o mesmo comportamento. Se eu puxar ao longo do tempo, eu tivesse... Pensa comigo, vamos inventar números só para ficar fácil? 100, 90, 100, 90. E assim sucessivamente. Significa que o número daquela população seria ao redor de 95. Uma média. Legal? Muito bem. Agora, se eu pegar a área entre essas três curvas, quais curvas? Potencial biótico, capacidade, suporte, carga máxima e crescimento real, eu vou ter a resistência do ambiente. O que é a resistência do ambiente? É o conjunto de fatores que limita o crescimento de uma população. Ah, Henrique, eu quero anotar. Então anota, papel e caneta na mão. Está preparado? Capacidade suporte, linha azul. É a quantidade máxima de indivíduos de uma determinada espécie que aquele ecossistema suporta. É a quantidade máxima de indivíduos de uma determinada espécie que aquele ecossistema suporta. Vamos a mais um conceito. Qual é o conceito agora? Crescimento real. Esse nós já trabalhamos. Fase estacionária, fase inicial, fase logarítmica, fase estacionária. Resistência do meio. Todos os fatores que limitam o crescimento de uma determinada espécie. Vamos pensar junto? Se eu pegar aqui, acompanha comigo, essa curva vermelha e trouxer para cá. O que está acontecendo com esta área em verde? Aumentando, né? Pensa para me dar uma resposta. Se eu estiver esticando essa curva vermelha para cá, a resistência do meio está aumentando. Portanto, o ambiente está ficando mais acolhedor ou mais hostil? Quanto maior a resistência ambiental, mais hostil é o ambiente. Se eu encurtar essa área, o que
que aconteceu? O ambiente ficou muito mais acolhedor, porque eu me aproximei do potencial biótico. Agora, o que seria a resistência do meio? Vamos lá então. Quais são os fatores que regulam o crescimento de uma população? O potencial biótico, a resistência ambiental e a capacidade limite. E o que é a resistência ambiental? Disponibilidade de nutrientes, presença do predador, parasitas, luminosidade, índice pluviométrico, todos esses fatores que interferem na capacidade que a espécie vai ter de crescer ou não. Para uma dada espécie crescer, ela precisa de um suporte hídrico, ela precisa de uma temperatura adequada, ela precisa de um tamanho de área adequado. A esse conjunto de fatores eu chamo de resistência ambiental. Muito bem. Agora, nós estamos em meio a uma situação muito grave, que é a Covid-19. Nem precisa dizer que isso faz com que eu esteja aqui na minha casa gravando para você aí na sua casa. Esse importante isolamento social que nos foi imposto e que o bom senso manda cumprir. Tá? O que eu quero comparar com você? Está vendo naquela curva de crescimento populacional? Vamos pensar no coronavírus. Ele pode ter um crescimento muito alto, um crescimento exponencial. Quem seria o limitador de um coronavírus? Por exemplo, os anticorpos produzidos pelo hospedeiro. Como nós nunca tivemos contato com esse tipo de coronavírus, existem outros, mas com esse tipo de coronavírus causador da Covid-19, o que acontece? Eu vou tendo um crescimento muito próximo à curva exponencial. Olha que comparação bem interessante. O que esperamos que aconteça o mais rápido possível? Que a hora que as pessoas vierem a ter contato, tá? Que elas desenvolvam anticorpos, e esse vírus, ao encontrar pela segunda vez o mesmo hospedeiro, não tem mais capacidade de se replicar e vai limitar o crescimento populacional. Gente, ecologia é isso, é trazer para o dia a dia, tá, alguns assuntos que estão aí no nosso cotidiano. E é por isso que eu trouxe para você essa comparação com a Covid-19. Legal? Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas a mais. Temos aqui a Itália, um dos países mais assolados. Temos aqui a região da Lombardia, a região mais assolada. Como você imagina que seja a dinâmica da população humana na Lombardia no ano de 2021? Será que ela vai experimentar um crescimento positivo? Será que ela vai experimentar uma estabilidade ou um crescimento negativo? Muitas vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Caixões esperando para serem empilhados. O que eu estou mostrando aqui? Uma natalidade baixa, uma mortalidade alta. Nem toquei na migração, que seria imigração e emigração. Esperamos sim que nessa região haja uma redução na população. Legal? Estamos conseguindo aí trazer a ecologia e fazer paralelo com várias áreas? Então vamos continuar no próximo vídeo. Vai dando uma pensadinha, me aguarda que eu volto já já.